comparando os opioides sintéticos, então, principalmente fentanil, tem outros, né? O carfentanil, remifentanil, que é muito mais potente, mas se a gente for ver aqui, ó, a gente precisa dessa quantidade de heroína para ser uma dose relativamente, né, uma overdose. O fentanil, muito pouquinho, e o carfentanil, que é ainda mais potente, praticamente nada, ele já é responsável por causar uma overdose. Então, se a gente for comparar aqui, os opioides sintéticos são eles que elevaram ao longo desses últimos anos, e isso explica por que quando a gente está diminuindo as prescrições, mesmo assim a mortalidade está aumentando. Ou seja, as pessoas elas passaram a usar opioides sintéticos como uma droga, né, de rua. Esse opioide sintético está muito potente, é o que tem causado essas altas taxas de mortalidade. Os dados no Brasil são muito escassos, a gente tem pouca coisa na literatura relacionado a isso. Tem alguns estudos que começaram ali antes da pandemia, que já mostravam um pouco desse aumento, o Brasil seguindo uma certa tendência mundial, do aumento do número de prescrições de opioide. Então, a gente vê esse gráfico aqui que vai até 2015, que as prescrições vinham crescendo, principalmente relacionada à codeína. A oxicodona no Brasil é um pouco caro, então teve um aumento também, mas isso não é tão significativo. E o que a gente viu é que depois da pandemia, isso deu mais um boom. Então, a gente ficou com... Isso é o que tem estudado drogas prescritas, isso até é uma questão que eu sempre levanto, porque a gente está no momento meio de apagão da Anvisa. Antes a Anvisa deixava publicamente os dados de prescrições de todos os medicamentos, a gente conseguia acessar isso como um dado público. Faz 2 anos que a Anvisa parou de publicar esses dados com uma notificação que, se a farmácia quiser, ela vai lá e notifica. Então, isso passou a ser mais obrigatório. Acabou que a gente não consegue mais entender quanto que está esse boom das prescrições das medicações. Mas até onde a gente conseguia ver, a gente viu que estava crescendo muito a comercialização de analgésicos à base de opioide. Ali, falando que nos últimos 6 anos cresceu surpreendentemente 465%, ou seja, vem aumentando o número de prescrições de opioides no Brasil. Aí, como eu disse, a codeína, que é um opioide fraco, corresponde a aproximadamente 90% dessas prescrições. E aí, esse dado é interessante, que a Anvisa reuniu informações sobre o consumo de opioide até junho de 21, e só em 22 foram vendidos aí 21 milhões de unidades de analgésicos narcóticos, ou seja, só nos 6 primeiros meses de 2021, isso já tinha chegado a 14 milhões. Então, isso ano após ano tem aumentado muito, um crescimento aí de 36% em relação ao ano anterior, o que faz a gente pensar que, apesar do Brasil, né, ainda não ter um grande problema, esse problema está começando e já é real. Então, a gente tem um ambulatório, né, em relação a isso, para dizer. Contando um pouco do nosso ambulatório, é um ambulatório, então, multidisciplinar, em que atende uma equipe da psiquiatria e também uma equipe do controle da dor, porque no Brasil a gente ainda tem os opioides muito como uma droga, ainda está nesse movimento de droga de prescrição, de pessoas que começaram a usar por conta de algum problema de dor crônica no geral, continuaram usando esse opioide, diferente de outros países em que a gente vê o opioide como um crack, como a cocaína, uma droga de rua, que as pessoas já começam usando elas justamente por uma questão recreativa. E o perfil de paciente do nosso ambulatório, a gente dividiu em 3 subgrupos que a gente consegue identificar. As 56% vai corresponder a essas pessoas que foram tratadas por algum tipo de acidente, uma dor crônica, uma cirurgia, um médico passou, um dentista passou, alguém prescreveu e depois essa pessoa não foi orientada ou nunca mais parou de tomar, principalmente morfina, oxicodona. Esse perfil é aquele perfil do paciente que vai no pronto-socorro com uma certa recorrência pedir opioide porque fala que está com dor, e se você não dá, fala que você está sendo negligente, que está com muita dor, não tem uma crítica muito em relação a esse uso do opioide como uma droga. A gente tem 44% das pessoas que começaram com o uso de droga recreativa. Fentanil tem aumentado bastante, oxicodona, codeína. Tem algumas misturas que são misturas que no Brasil também não é muito comum, mas tem crescido entre os jovens, que a gente chama de lean ou purple drink, que seria uma bebida à base de codeína, que você mistura codeína, uns chicletes coloridos junto com Sprite, e você toma isso como se fosse uma bebida na festa, e em vez de ser álcool, é um xarope à base de codeína, de opioide. E então isso tem sido muito difundido, principalmente numa cultura meio do rap, da música. Então adolescentes ou adultos mais jovens têm aparecido tomando isso. E a gente tem uma grande parcela do nosso ambulatório que é composta de profissionais de saúde, então nossos colegas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, veterinários, médicos também, anestesistas principalmente, não necessariamente só porque tem mais acesso, mas acho que várias outras questões que envolvem, mas são pessoas que estão em contato com esse tipo de substância o tempo todo e, sei lá, talvez em vez de usar alguma outra
droga acaba recorrendo àquilo que está mais próximo, não sei. Mas essa porcentagem realmente é muito alta. Tem outros fatores também que explicam. Em geral, profissionais de saúde também têm cargas de trabalho muito exaustivas, tem uma sobrecarga muito grande, um cansaço, e o opioide pode ser que ele também entre um pouco nesse contexto de dar conta, não sei, dessa jornada de trabalho e acaba ficando dependente disso. Mas a gente tem quase 30%, quase um terço dos nossos pacientes que são profissionais de saúde. E isso é uma questão, porque a gente vê pessoas que depois querem voltar ao trabalho e fica complicado porque tem acesso à substância, então fica com muita fissura quando vê, tem todo um ritual de você quebrar a ampola e aplicar, então mesmo que você não esteja diretamente em contato, fazer os outros passos do ritual desencadeia mecanismos de fissura, então é bastante complexo também essa retomada ao trabalho.